Olá, boa noite, amigos. Estamos aqui com o PUC TV Esportes. Hoje é quarta-feira, rodada decisiva no Campeonato Goiano. Conheceremos o último classificado para a semifinal e o último time rebaixado para a divisão de acesso do ano que vem. Todos os detalhes desta rodada decisiva aqui com a gente no PUC TV Esportes. Vamos até às 8h15 da noite com muita informação e a sua presença, participação pelo WhatsApp no número 6285991000. O André Isaac está ao vivo com a gente lá na Serrinha. Daqui a pouquinho eu vou acionar o André Isaac, que vai acompanhar o jogo entre Goiás e Goianésia. E comigo aqui no estúdio está o Doni Araújo. Tudo bem, Doni? Boa noite. Tudo bem, Pasqueto? Boa noite. Boa noite ao André lá na Serrinha. Boa noite ao telespectador da PUC TV e do PUC TV Esportes. Nós hoje vamos viver uma noite, a última noite de definições, né, para essa primeira fase do Campeonato Goiano da primeira divisão. Eu particularmente acho que não teremos surpresas, mas imagino que possa haver um bom jogo lá na Serrinha, onde está o André Isaac, com esse Goianésia, que é um time muito bom, enfrentando o Goiás, que tem a novidade do Hélio dos Anjos, que eu particularmente acho que deve dar um gás muito grande no time do Goiás. Bom, daqui a pouquinho a gente pega o boa noite do André direto lá da Serrinha, já que temos dois jogos que acontecem agora às 7h30 e são importantes tanto para definir quem cai como também quem classifica. Vamos dar uma olhada na rodada do Campeonato Goiano, os jogos que acontecem hoje. Vamos lá? Olha só, às 7h30 da noite tem Atlético e Grêmio Anápolis, o jogo é no estádio Serra Dourada. Craque e Trindade, esse jogo também vale, né, Doni? Isso. O jogo acontece no Genevino da Fonseca e às 10 da noite tem Aparecidense e Anapolina, Goiás e Goianésia. Temos também a classificação do Campeonato Goiano nos dois grupos, Grupo A e Grupo B. Vamos lá? No Grupo A, o Trindade está na briga, só depende dele para se classificar, com o empate se classifica. Mas o primeiro hoje é o Itumbiara, que não joga na rodada, tem 21 pontos. O Trindade é segundo com 21. O Atlético já é eliminado, é terceiro com 16. O Craque é o quarto com 10. E o Grêmio Anápolis é o quinto com 10 pontos. Craque Grêmio Anápolis, um dos dois, cai para a divisão de acesso. No grupo B, vai se definir quem será primeiro ou segundo ou terceiro, já que Goiás, Aparecidense e Goianésia já estão classificados e o Caldas Novas já caiu para a divisão de acesso. E o jogo do Atlético é daqui a pouco, às 7h30 da noite, no estádio Serra Dourada. O momento é de reformulação. O repórter Eric Maravilha traz as últimas do Dragão. Uma despedida melancólica no Serra Dourada. O Atlético se despede do campeonato diante do Grêmio Anápolis e a tendência do pior público nesta temporada. Na provável escalação, dúvidas. O técnico Marcelo Martelotti disse que pretende repetir basicamente a mesma escalação do time que perdeu para o Trindade. Sendo assim, o provável time do Atlético, sem o goleiro Márcio, que deverá ser poupado, com Rafael Robalho no gol, Murilo pela direita, os zagueiros Matheus Alonso e Rafael, na esquerda Sid Clay, o meio-campo com Pedro Bambu, Recife, Thiago Primão, Luiz Fernando ou Zezinho, no ataque Rafinha e Maurides. Rapaz, será que dá 100 pagantes pelo menos no estádio Serra Dourada? Com essa chuva que está armando, que já choveu muito, já choveu pra caramba, e o jogo pro Atlético não vale absolutamente nada. Será que dá, Doni? Olha, é de desconfiar que não, né? Eu temo hoje por um dos menores públicos da história do Serra Dourada. É possível, porque a torcida do Atlético está chateada e compreensível. A campanha do Atlético no campeonato, os próprios dirigentes do Atlético estão taxando como vergonhosa. Eu não chego a tanto, mas eu entendo que num campeonato como o Goiânia, um clube com a força que tem hoje em dia o Atlético Goianiense, realmente ficar fora do campeonato da fase final é um fracasso. E além do mais, me parece que nem o time titular vai jogar e tal. Agora, eu penso que o Atlético... Não, o Eric informou, muitos podem ser poupados. Pois é. Devem ser poupados, né? E eu penso que o Atlético não deveria ficar dessa maneira, porque ele ainda tem a Copa do Brasil, que está aí, ele está praticamente classificado, empatou lá com o Coruripe com gol fora de casa, certamente vai vencer no Serra Dourada, acho que o jogo é dia 24, né?
E depois tem que começar a se preparar para a Copa do Brasil. Mas eu tenho a impressão de que o Atlético deve até, inclusive, jogar pela honra do Atlético, né? Porque senão ainda vai ficar pior, né? Vai falar que o Atlético abriu as pernas para o Grêmio Anápolis e tal. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Atlético vai conseguir hoje a sua primeira vitória, infelizmente, quando não vai adiantar mais, mas vai conseguir sua primeira vitória em casa. O André Isaac, junto com o cinegrafista Marco Paranhos, ele está lá na Serrinha, Campo do Goiás. Olha o André aí na tela, vai participar com a gente. Daqui a pouquinho o André com todos os detalhes desse jogo Goiás e Goianésia, que vale muito para o Grupo B. Dali pode sair quem tenha a vantagem até o final do campeonato. Ô André, tudo bem? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite para você, um abraço para o Doni e para todo mundo ligado na PUC TV Goiás. André, esse jogo do Atlético hoje lá no estádio Serra Dourada, dá uns 100 pagantes? Não acredito que dê uns 100 pagantes, lamentavelmente, né? Não tem nem a ajuda da torcida do Grêmio Anápolis, que está decepcionando também nesse campeonato. Aliás, nem decepcionando não, fazendo jus, né? O Grêmio Anápolis, segundo as informações dos nossos colegas lá da cidade, tem apenas 8 torcedores assim confirmados, 8 pessoas que não tem nada a ver com o time e que resolveram torcer para o Grêmio Anápolis. No resto, quem torce são os parentes dos jogadores, da comissão técnica e assim por diante, dirigentes assim que pagam para ver os jogos. Já tivemos 32 pagantes de Grêmio Anápolis durante o campeonato. E o Atlético é outra também decepção de público, decepção também pela campanha que faz. Se você for olhar, Pasqueto, as rendas que o Atlético Goianiense teve no campeonato inteiro, não dá para pagar o goleiro Márcio. Aí você fica imaginando o tanto que é difícil hoje fazer futebol dessa maneira. E o Atlético termina de forma melancólica o campeonato e eu não duvido que o Atlético até não consiga ganhar do Grêmio Anápolis. Por quê? Porque o Atlético não ganhou de ninguém no estádio Serra Dourada. Até do Caldas, o pior time do campeonato. Então, se não perder para o Grêmio Anápolis, se não vencer o Grêmio Anápolis, para mim, não será surpresa. E eu concordo com o Doni. Tinha que colocar o time titular, tinha que já pensar na Copa do Brasil. Já que não ganhou ninguém do Serra Dourada, será que vai ganhar do Coruripe? Então já deveria estar se preparando para esse jogo. Enquanto o André falava, raios e mais raios. Eu vi lá atrás, trovões, rapaz. E mais trovões lá atrás. E é lá pro rumo do Serra Dourada. Então, ali, e tem esse detalhe, é uma noite que tá convidando pro cara ficar em casa. Quietinho, debaixo das cobertas. Aí imagina, nossa, coitado desse. Não é de rir não, gente, eu não tô rindo. Assim, a gente tem que rir, porque a vida é bela, a gente não precisa ficar chorando também, né? Mas é uma situação dramática. Pô. Ainda bem que o jogo é 7h30, se fosse na horário do jogo do Goiás... Essa situação do Atlético, a gente passando esse momento de decisão, nós teremos mais tempo para comentá-la. Agora fala-se em reformulação, que a maioria dos jogadores que foi contratada não deve ficar para o Brasileiro Série B, o Adson já busca outras contratações e nós falaremos mais do Atlético nos próximos dias, já que o Atlético agora dá um tempo e só pensa na Copa do Brasil. O André Isaac volta daqui a pouquinho com a gente. Antes, André, para você, quem classifica no Grupo A e quem cai também do Grupo A? Eu acredito que caia o craque de Catalão, apesar de tudo. Acredito que caia o craque de Catalão porque eu vejo o Trindade em melhores condições de conseguir o resultado lá contra o craque do que o Atlético contra o Grêmio Anápolis. Infelizmente, para o futebol goiano, o Grêmio Anápolis deve permanecer e o craque já foi campeão goiano, que tem uma baita torcida, talvez não continue. E em relação à classificação, eu acredito que o Trindade, né, irá se classificar, já que eu acredito que irá fazer o resultado contra a equipe do craque lá em Catalão. É automático. O craque, o Trindade vencendo, né, o craque vai depender de um tropeço do Grêmio Anápolis, tropeço que tem que ser derrota contra o Atlético para o craque não cair, entendeu, Doni? Como o André não acredita no Atlético, então a opinião dele é coerente. Cai claro. O craque e classifica o Trindade. Eu não concordo com ele, não. Quem vai e quem fica para você? Eu acho que vai o Trindade e acho que o Grêmio Anápolis vai cair. Porque apesar de toda essa campanha, não vou dizer pífia, mas essa campanha ruim do Atlético,
Eu acho que o Atlético ganha o jogo hoje, ou na pior das hipóteses, empata. Está com cara para mim de um jogo no Serra Dourada, sem nenhuma vontade de ninguém, e um empate que pode garantir também um empate lá em Catalão. Eu acho que vai empatar as duas partidas, viu, Pasqueto? E aí o Grêmio, aí o craque vai e o Grêmio vai para a segunda divisão. Tá legal. Você acompanha pra gente aí 7h30, Doni, o Atlético? Com certeza. O Atlético e também o outro jogo envolvendo Trindade e Craque. E ali, imagens do último jogo do Atlético, em que ele perdeu para o Trindade fora de casa e apenas cumpre tabela hoje contra o Grêmio Anápolis. Agora atenção para esse recado que eu vou dar para vocês. Você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. Petit Suisse Ninho Morango 360 gramas, R$ 3,99. Molho de tomate Maratá tradicional sachê, 89 centavos. Mortadela Bolonha Ouro, Perdigão ou pedaço quilo, R$ 10,77. Sabonete Francis Luxo, 90 gramas. Ou bolinho Balduco, 40 gramas, 84 centavos. Torrada Balduco, 160 gramas. Ou atum ralado Hemer, 170 gramas, R$ 2,47. Néctar Adorale ou iogurte Dânio, 125 gramas, R$ 2,09. Biscoito Rosquinhas de Coco Mabel, 800 gramas, R$ 5,95. Lava-roupas em pó Assim, triplação, caixa de 1 kg, ou óleo de girassol, ou de milho, salada PET 900 ml, ou a linguiça fininha da Sadia, R$ 3,85. Carne suína, com pele e osso, peça ou pedaço quilo, R$ 4,98. Arroz Cristal tipo 1, pacote 5 quilos, oferta especial. Tatico, barato todo dia. Estão dadas aí as ofertas do Tatico. Confirmado, haverá mala branca em Catalão. Será que o Tacão ficará novamente fora da semifinal do Goianão? Sobre a estreia do Hélio, ele irá promover o volante novato Péricles no time titular. Há quem diga que ele é o Mourinho do Cerrado. Murilo Vieira Lino. Valeu, um abraço, Murilo. Pasqueto, gostaria de saber a opinião de vocês sobre o público do clássico de amanhã, Vila Nova e Goiânia. Se não chover, e Vila Nova. É Goiânia e Vila Nova. Não dá uns 10 mil amanhã, Doni? Eu acredito que o limite seja 10 mil. Eu vou ficar com 10 mil, mas é bem provável que entre 8 e 10 mil pessoas, se o tempo estiver bom, né? O jogo está animado, o pessoal está animado, é o jogo mais falado. Talvez seja o jogo mais esperado deste ano aqui no estado, né, Pasqueto? Um abração aqui para o Carlos Eduardo, ele é de Aparecida de Goiânia. Um outro abraço aqui também para o Gustavo. Pasqueto, olha a semelhança. Jorge Fernando, KKK. Depois eu vou dar uma olhada aqui na foto que o Jorge Fernando mandou aqui. Eu vou dar uma olhada depois. Vou abrir a foto aqui primeiro, viu, Jorge? O Ganso seria o camisa 10 que o Flamengo está faltando? Ou ele ou o Montijo tornaria o Flamengo mais forte? O Ganso não está tornando ninguém mais forte hoje em dia, viu? O Montijo, sim. Esse jogo, Vila Nova e Goiânia, já é da semifinal? Se não me explica, assinado Márcio, Jardim Presidente. Ô Márcio, agora não tem semifinal na divisão de acesso. É uma fase final, são 4 times, 6 jogos para cada time, ida e volta, turno e retorno. Os 2 times que somarem mais pontos estarão na primeira divisão do ano que vem. Vamos lá para o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o André Isaac. Aí sim, com todos os detalhes do jogão das 10 da noite na Serrinha entre Goiás e Goianésia. E às 10 da noite hoje na Serrinha, Goiás e Goianésia se enfrentam. De um lado, Nonato, o artilheiro do Goianão com 10 gols. Do outro, Hélio dos Anjos, que reestreia como técnico do Goiás. A reportagem é de Humberto Castro. Mudanças. São muitas mudanças. Algumas forçadas, com as suspensões de Felipe Menezes, Esquerdinha e Júnior Lopes. Mudança também no perfil da equipe, bem mais jovem, principalmente no meio-campo, com Rodrigo, Péricles e Paulo. Mas a principal mudança deve ser de atitude da equipe em campo. As vitórias até que vinham vindo, né? Mas a gente ainda estava um pouco abaixo.
A gente espera que já nesse jogo que contra o Goianésia que a gente possa melhorar e que as vitórias possam continuar vindo. Vencendo o Goianésia, o time esmeraldino termina a fase de classificação na primeira posição. Muito mais do que os 3 pontos, o que os jogadores querem é mostrar serviço diante do novo treinador. O espírito do Hélio é totalmente lá em cima, ele leva a equipe, o espírito de equipe dele ele interage bastante, pelo que eu ouvi e pelo que deu para ver no treino hoje, com certeza. Do outro lado estará Nonato. E encarar o artilheiro não será nada fácil, mas apenas dentro de campo, porque fora dele... Certo, eu tenho uma amizade com o Nonato, uma amizade muito boa com ele, com a família dele. E, assim, desde o ano passado vem sendo artilheiro, vem sempre fazendo seus gols, atacante vive disso, então é o que ele vive, do que ele vive. Então, eu e meu irmão, a gente sempre pega tipo, às vezes na conversa e outra, aí velho nona, mas dentro do campo aí não vai ter essa parceria toda não. O Goiás enfrenta o Goianésia com Renan, Everton, Felipe Macedo, Alex Alves e Juliano, Rodrigo, Péricles, Davi e Paulo, Eric e Bruno Henrique. É isso aí. O Felipe Macedo, que é irmão do Gabriel, ex-zagueiro aqui do Vila Nova. André Isaac, ao vivo da Serrinha, onde Goiás e Goianésia se enfrentam. Quem ganha o jogo aí hoje? O Hélio dos Anjos ou o velho Nona? Hein, André? Rapaz, esse jogo ficou complicado demais. E ele pode mexer com o campeonato. Tudo que o Goiás fez no campeonato inteiro, melhor campanha, pode ir por água abaixo hoje e o time ser sem vantagem para a fase semifinal. Empate complica, porque a Aparecidense vai pegar a Napolina morta em Aparecida de Goiânia. E derrota, então, o Goianésia passa, então não vai ter jeito de ser primeiro. Aí corre o risco de ser até terceiro colocado, enfrentar o primeiro do grupo, Goianésia ou a Aparecidense, sem vantagem, ou ser segundo e enfrentar o primeiro do outro lado, Trindade ou Itumbiara, fazendo o segundo jogo na casa do adversário e ainda sem a vantagem do adversário dos 2 resultados iguais. É complicado apostar no Goiás nesse momento. O Goiás, ele tropeçou aqui na Serrinha para a Aparecidense, para o Trindade, e será que vai ganhar do Goianésia sem o seu principal articulador de jogadas no meio-campo? A comissão técnica anterior do Wagner Lopes calculou muito mal, não fez o cálculo, forçou o terceiro cartão amarelo do Felipe Menezes sem a classificação na primeira posição garantida. E ainda por cima pediu para que o reserva, o esquerdinha, forçasse o terceiro cartão amarelo. Recorreu ao Paulo. Menino bom mas completamente fora de ritmo. Então, é imprevisível o jogo de hoje, viu, Pasquetto? Pelo André, antes o Goiás tropeçou também com o craque, viu, André? Aí na Serrinha, craque que tá caindo. Fizeram a conta errada, se bem que o esquerdinha já havia sido titular lá em Trindade. Você perde os 2 meias titulares, Felipe Menezes e o esquerdinha, e ainda o Júnior Lopes, o zagueirão que deu uma melhorada, embora não seja o supra-sumo. E esse Goianésia é encardido. O Goianésia também não tem o Romerito, não tem o Wesley, mas tem o artilheiro, que é o Nonato, da Mata, que faz um bom campeonato. Promessa de jogo bom, Doni? Acho que sim, mas o Goianésia também está desfalcado e eu acho que o Goiás deve vencer o jogo. Porque, apesar de todos esses desfalques, e são consideráveis, especialmente esses dois, o Felipe Menezes e o esquerdinha, porque são exatamente os articuladores de jogadas do Goiás, principalmente o Felipe Menezes, mas essa chegada do Hélio dos Anjos é um diferencial. Mesmo que o Hélio dos Anjos não vá trazer uma melhoria muito significativa no decorrer do tempo para o Goiás, hoje ele vai dar esse gás, hoje ele vai ter isso. E como o Goianésia também está meio desfalcado, eu acredito que o Goiás vai conseguir ficar na frente. Pode acontecer talvez uma coisa que o André lembrou aí,
que é o tal da Aparecidense correndo por fora. A Napolina parece que dispensou todo mundo. Então não 8 jogadores, quem comanda a Napolina hoje é o Rogério Correia, pois é, ex-zagueiro do Goiânia e do Vila Nova. Então, pois é. Então, basicamente, a Aparecidense deve vencer o jogo. E aí, de repente, um empate na Serrinha, que parece ser um resultado bem, assim, possível, já normal. Porque o Goiás está desfalcado. O Goianésia vem fazendo uma boa campanha, está desfalcado também, mas tem o Nonato que é perigoso, então pode sim dar um empate na Serrinha e aí a Aparecidense acabar se lucrando. Mas é interessante essa... Eu acho que o André tem razão, a comissão técnica do Goiás talvez não tenha imaginado, a antiga comissão técnica, que o desfecho dessa fase seria desse tamanho. Eu acho que ela não acreditou na Aparecidense do Goianésia. E nós fomos à concentração do Goianésia e ouvimos o técnico Jorge Saran, que falou sobre os desfalques, entre eles o Romerito, e ouvimos também o atacante Nonato, artilheiro do campeonato com 10 gols, ele que falou sobre o jogo de logo mais contra o Goiás. Com todo respeito na equipe do Goiás, mas a gente tem condições de fazer um bom jogo e quem sabe conseguir vencer a equipe deles. A gente sabe que é difícil, o Goiás ainda não perdeu na Serrinha, mas a nossa equipe está fazendo uma boa competição. Perdemos, né, no último domingo em casa, mas perdemos para um time qualificado, que é a Aparecidense também, tem um elenco muito forte. Perito, uma experiência que tem, né, um jogador de alto nível. O Wesley, jogador acostumado com o Campeonato Goiano, um volante de muita qualidade. E infelizmente o que foi mais triste para nós, nos deixou muito chateado, foi a contusão do Capixaba, né? Uma fratura exposta, onde deixou a gente muito triste no jogo contra o Aparecidense, que a certo ponto perdeu a graça. O Goianésia chega bem baleado também para o jogo, né, Doni? Pois é, isso é o que eu estou falando. Então, diante disso aí, diminui um pouco a força do Goianésia, porque o Goianésia tem um time. Hoje volta o Wendel Lira. Tudo bem, mas em compensação ele perde 2 ou 3 jogadores e não tem todo esse elenco para repor com a mesma qualidade. Então eu acho que aí pode pesar, eu acho que vai ser o grande trunfo que o Hélio dos Anjos sempre teve é exatamente esse poder de motivação. Ele é um treinador mais motivacional do que de táticas e esquemas, essa coisa toda. O negócio dele é aquele ali, vamos nós e tal. E acho que isso aí hoje vai funcionar, ele vai colocar jogadores da casa, os caras vão correr. Então pode ser que, não estou descartando o Goianésia, mas o Goianésia está meio baleado, vem de uma derrota em casa, as coisas, não sei. André, o Hélio dos Anjos é a grande atração hoje aí na Serrinha? Com certeza, é a grande atração, ele está de volta. Eu imagino que a preleção dele deve ter sido emocionada, né? Deve ter sido uma preleção assim para elevar o estímulo dos jogadores para o jogo de hoje. Porque só dessa maneira, porque do futebol que o Goiás vinha jogando e com esses desfalques vai ficar difícil. Por exemplo, a gente citou aí, mesmo com os desfalques, a gente vê que tem Nonato e o Wendel Lira que podem desequilibrar. Ainda citamos 2 jogadores do Goianésia. E do lado do Goiás, quem que a gente pode citar? O Eric. É o jogador que poderia desequilibrar para o lado do Goiás. Então, a perspectiva ela é de um jogo tenso. Até porque, se você for olhar, Pasquetto, por exemplo, se você fosse lá do dirigente do Goianésia, treinador do Goianésia, quem você não gostaria de enfrentar na semifinal? Acredito que é o Goiás, né? Você tem a possibilidade de enfrentar Aparecidense, Trindade, Itumbiara. Eu acho que você escolhe não enfrentar o Goiás. Se o Goianésia empatar com o Goiás aqui hoje, ele não vai enfrentar o Goiás. Porque certamente a Aparecidense vai tomar o primeiro lugar do grupo e ele vai ser terceiro e vai pegar a Aparecidense. Agora, se ele perder, ele corre esse risco de enfrentar o Goiás na próxima fase. Então a gente pode imaginar um Goianésia tentando mais destruir as jogadas do que construir. Aí é mais fácil. André continua com a gente ao vivo da Serrinha, temos outros temas para debater ainda na sequência do programa. Daqui a pouco tudo do Goiânia e do Vila Nova, hein? Amanhã clássico no Serra Dourada, hoje eu fui lá na Vila Olímpica. Estive lá com o pessoal, eu e o Pacal fomos até lá e eu vou falar um negócio. Não, eu vou falar daqui a pouco, antes aqui mensagens. Pasquetto, torço pro Vila, mas vou torcer pro Goiânia subir junto com o meu Tigrão. Abraço aí pro Doni Araújo,
Anísio, de Aparecida de Goiânia. Um abraço, Anísio, muito obrigado. O Goiânia agradece a sua torcida também. Boa noite, vocês acham que o Anápolis tem chances de subir com o time que tem? Abraços, Wesley, tem? Eu acho que tem, embora o Humberto Castro, né, que acompanha direto lá os times de Anápolis também, tenha dito que o time do Anápolis não está correspondendo à expectativa que tinha. Mas o Anápolis é um clube que está bem financeiramente, pode oferecer premiação, pode melhorar. Eu acho que sim, junto com o Vila, para mim é o favorito. Ademir Borges, você deu uma ideia para a gente. Pasqueto, se vocês ficam sempre irritados com as entrevistas do Gustavo Bastos, por que insistem com elas? Por que não se ater apenas ao que ele faz em campo? Lá acho que não está decepcionando, de fato não está. A gente não chega a ficar irritado. Eu não entendo, sinceramente, qual a dele. Ontem ele falou que a invencibilidade pode ser ruim, entendeu? Esses dias ele falou aqui que não tem responsabilidade com o Vila. O negócio é fazer o serviço dele. Quanto a insistir com as entrevistas, se você nos deu uma ideia, o Ademir, nós não vamos mais... Não é que nós não vamos, nós podemos não optar, você tem razão. Mas não é que a gente insiste, é porque é o jogador colocado para entrevista no dia. Na verdade... A imprensa, ela não tem mais poder de voto, de escolher quem ela pode entrevistar. É o clube que seleciona. E na realidade o problema do Gustavo não é nem irritar, ele não me irrita com coisa nenhuma. Não, ele também não me irrita não, eu não entendo qual dele. Só que eu acho que as entrevistas dele não tem conteúdo nenhum. Ele é um cara que fala bonito, mas... palavras são palavras, nada mais que palavras, não tem conteúdo. O que ele fala numa frase, ele desfala na outra. E aí não vejo muita produtividade nisso. Agora se está agradando a torcida do Vila, ótimo. Jogando ele está, jogando bem. O Ailê poderia tirar a mão do bolso e levantar as arquibancadas da Serrinha e fazer um estádio para umas 20 mil pessoas, igual dos times de Santa Catarina, do Joinville, da Chapecoense, do Avaí, do Criciúma e do Figueirense. Robson Custódio, Aparecida de Goiânia. Concordo plenamente. Tô contigo, Robson. Já devia ter feito isso há muito tempo. Tem um projeto, aliás, tem um projeto que tem já não sei quanto tempo, que é encabeçado por um dos filhos do Ailê, o Rogério Pinheiro. Não, mas é um projeto mais amplo. É de transformar tudo. Mas eu concordo, quero falar, não precisa ser um negócio de outro mundo, como projeto que prevê salas comerciais, academia, um shopping. Faça um estádio. Isso pode ser para o futuro. O Goiás hoje ele tem condições, sim, financeiras, de fazer a Serrinha ficar um pouco mais confortável para o seu torcedor e mandar seus jogos lá. Não tem essa conversa que o Goiás não ganha na Serrinha. O campo, o gramado da Serrinha é do mesmo jeito do Serra Dourada. A perspectiva de tamanho é diferente porque a arquibancada do Serra Dourada fica mais longe. Então, é tudo uma questão de profundidade de espaço. Agora, se a Serrinha é mais fácil de ir do que o Serra Dourada, a Serrinha tem transporte na porta, a Serrinha está no centro da cidade hoje e é a casa do Goiás. Eu não sei por que o Goiás fez aquela belíssima aquela obra lá da casa do atleta e tal, que eu particularmente achei que fizeram uma concentração, eles não fizeram casa para atleta, né? Porque 32 atletas de categoria de base, isso é um time. Isso é um time de futebol. Então, acho que poderia fazer as coisas mais simples um pouquinho, né? Sem tanto luxo e ostentação, e fazer as coisas que são necessárias. O estádio da Serrinha é um estádio bonito, mas com capacidade para receber. Bicho, você faz isso que ele está falando, 20 mil pessoas. O Goiás ia lotar lá sempre. Não precisava jogar no Serra, só ia jogar no Serra quando fosse um jogo contra um Flamengo, um Corinthians, um jogo que vai dar realmente muito público. O resto pode fazer lá. É verdade. Olha, economia. E sobre estádio, no próximo bloco, já está definida a empresa que vai fazer o projeto para a reforma no estádio Serra Dourada. Ela venceu a licitação e daqui a pouquinho a gente explica mais. Tem ainda tudo do Goiânia e do Vila Nova. Em 2 minutos a gente volta. E já temos gols no Campeonato Goiano, hein? O Atlético fez 1-0 no Grêmio Anápolis, jogo no começo. E olha só, André Isaac, a surpresa. Craque 1, Trindade 0. Nesse momento, o Itumbiara classificando e o Craque escapando do rebaixamento, hein? Olha só, hein? Eu acho uma pena, assim. Eu imagino o Trindade melhor do que o Itumbiara. Mas são as regras do jogo, né? O Sid Clay marcou para o Atlético aos 19 do primeiro tempo, de canhota, não sei se foi de falta, não está dizendo aqui. Ele é lateral esquerdo. E o gol do Craque foi do Assis. Espera um pouquinho, foi aos 8, deixa eu ver como é que está o jogo aqui. Quantos minutos que está aqui? Não, mas tá legal, Doni. Tá tranquilo. 1-0 Atlético no Grêmio Anápolis, Craque 1, Trindade 0.
Olha só, a empresa GCP Arquitetos venceu a licitação do governo do estado de Goiás para o desenvolvimento de um projeto de reforma estrutural do estado de Serra Dourada. O contrato é entre a Agência Goiana de Transportes e Obras, a AGTOP, e a ganhadora da licitação já foi assinado. De acordo com a própria empresa, GCP Arquitetos, o novo projeto visa adequar o estádio às necessidades atuais, mas tem que manter e reforçar as virtudes da obra original. Os procedimentos que serão abordados pelo projeto. O que o projeto vai colocar para que seja alterado no estádio de Serra Dourada? Extensão da arquibancada inferior com cadeiras até o nível do gramado. Arquibancada inferior é a arquibancada normal, viu, gente? Ela desceria até o nível do gramado com cadeiras. Criação de cerca de 10 camarotes na porção central da arquibancada do lado oeste. Embaixo das cabines de rádio. Reforma e nova divisão das cabines de rádio e TV. Isso. Substituição dos placares atuais por telão, capaz de transmitir também imagens do jogo. Criação de auditório e zona mista para jornalistas. Reforma dos vestiários. Criação de novo acesso dos atletas a partir de parada interna dos ônibus, modernização e criação de recepção para imprensa, público da tribuna, autoridades e novos camarotes. Esse é o projeto apenas, que demanda um tempo para ser feito, depois vem a licitação para a reforma. Um primeiro passo, né, Doni? É o primeiro passo. Na verdade, esses são pontos que vão ser mudados, não são só esses, né? O presidente da AGTOP, Jaime Rincon, já havia me falado que, e o governador Marcondes Perillo, eles não querem, e acho isso louvável, que se altere o estádio de Serra Dourada. O estádio de Serra Dourada vai ficar com aquela cara, só que ele vai ser mais moderno. A arquibancada, não vai existir mais arquibancada, o que eu particularmente, inclusive, deixaria um pedaço de arquibancada, porque tem gente que gosta de ver o jogo em pé. Mas isso pode ser definido ou não. Mas no projeto não vai ter, é tudo cadeira. A arquibancada vai até no campo, o campo vai ser um pouco rebaixado. Não vai diminuir o tamanho do gramado, esquece quem fica pensando nessa loucura, vai continuar o campo do mesmo tamanho, até porque isso é uma vantagem para os clubes goianos e está absolutamente dentro da regra. Esse negócio de padrão FIFA é uma lorota, é os clubes europeus que gostam daquele tamanho e eles ficam pressionando e os bobos vão entrando. Vai jogar do jeito que é aqui, você vai jogar na minha casa, é do jeito que eu jogo e fim de papo. Está dentro da regra da FIFA. Esses camarotes serão ali naquela parte de baixo, fica das cabines ali, e essas entradas para os jogadores é onde entra mesmo. Vão fazer uma reforma ali, reformar os vestiários, fazer uma zona mista ali para a imprensa trabalhar. Essa recepção é aquele túnel, por baixo quando a gente entra lá para a sala de imprensa e entra ali para as tribunas ali. Agora, o presidente Jaime Rincon também disse que pretende debater esse projeto com a população, com a imprensa, com os clubes, com os desportistas. Na medida que a empresa apresentar o projeto, ele vai ouvir sugestões e tal, essa coisa toda. É o primeiro passo. Imagino que esse passo deva aí demandar provavelmente esse ano todo, até que se estabeleça qual é o projeto mesmo e se faça uma licitação para as obras, que aí aí é uma opinião minha, ninguém me falou. Acredito que só serão desenvolvidas no ano que vem. Mas acho que é um processo irreversível. Acho que nós vamos ter, sim, a reforma do Serra Dourada. André, sim. Você acompanhou aí os pontos a serem alterados no novo projeto? Acompanhei, sim. O que você achou? Eu acho interessante, esse é o caminho. Com a Copa do Mundo e os estádios da Copa e também outros estádios que seguiram esse modelo, como, por exemplo, a Arena do Grêmio, o estádio do Palmeiras, deu para notar. O torcedor passou a ser exigente. Esse foi um legado da Copa do Mundo. Por exemplo, o torcedor do São Paulo desanimou de ir no Morumbi, que ainda tem arquibancada de cimento, diante do que ele está vendo lá em São Paulo com o Corinthians e com o próprio Palmeiras. E assim acontece em outras arenas, em outros estádios que foram modernizados e que agora recebem, segundo cálculos de uma pesquisa que eu vi recente, 30% mais do que os estádios no formato mais antigo. Então já se exige isso. E o estádio reformado, ele dá lucro. E uma cidade como Goiânia, que respira futebol, que tem muito mais tradição esportiva do que, por exemplo,
Cuiabá e Manaus, onde foram construídos grandes estádios, aqui vai ser diferente. Aqui sempre vai ter uma atração, os clubes vão ter condições de alugar o estádio, de fazer grandes jogos. Aqui em Goiânia, o Flamengo vem pelo menos uma vez por ano, o São Paulo, o Corinthians e assim por diante. Temos times na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, uma reforma ela é viável, ela é boa para o estádio. Por exemplo, o Jaime Ricon, o Marconi Perillo, eles estão vendo o tanto que foi bom ter reformado o autódromo. Se fosse gastar em mídia o que Goiás teve nessas 3 edições da Stock Car e Fórmula Truck que aconteceram recentemente no Autódromo de Goiânia, já compensa o investimento que foi feito no autódromo. Agora, o que eu espero, como toda obra pública, é que o negócio ande, né? Por exemplo, estamos esperando até hoje sair a reforma do Estádio Olímpico. O do autódromo saiu um pouco mais rápido. Tomara que ainda estejamos vivos, Pasqueto, para ver essa reforma do Serra Dourada. Tá legal, André. Mudando de assunto, aliás, daqui a pouquinho, tudo do Goiânia e do Vila Nova. Agora sim, o recado da Goiás Cola com o André Isaac. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola 4141 84 74. O Atlético segue vencendo o Grêmio Anápolis por 1-0 e o Craque vencendo o Trindade também por 1-0. 29 minutos em Catalão, 26 no Serra Dourada. Itumbiara classificando no Grupo A e o Craque escapando do rebaixamento com o Grêmio Anápolis caindo. Intervalo e daqui a pouquinho tudo do clássico amanhã, Goiânia e Vila Nova. Agora o Vila Nova, Tigrão prontinho para o clássico amanhã? Será? Reportagem da Luciana Vitorino. Márcio Fernandes realizou nesta quarta-feira o último treino antes do tão esperado clássico. O momento das duas equipes é bom, já que o encontro será pela primeira rodada do quadrangular final. O técnico colorado não quis entrar em detalhes, mas já sabe como neutralizar as principais características do Goiânia. São coisas que têm que ser analisadas. Eu analisei isso daí com a minha equipe, montamos uma estratégia. É claro que uma equipe jovem como a equipe do Goiânia tem de ter velocidade. Isso é uma coisa normal e é uma coisa que deve acontecer. E sempre quando se lida com times rápidos, times velozes, você tem que ter um tipo de conduta dentro do campo para não ser surpreendido, né? Então é dessa forma que a gente vai fazer. Prefiro não ficar entrando muito no mérito do jogo, até porque eu acho que tudo que envolve o jogo para nós é importante que fique realmente em segredo até a hora de começar o jogo. Como sempre na véspera do jogo, Márcio não quis confirmar qual o time que vai entrar em campo. O que derrotou o Novo Horizonte na última rodada ou a base do time que conquistou 100% no segundo turno da primeira fase. Não posso confirmar para vocês que nós vamos manter o mesmo time. Há uma possibilidade, mas também nós temos outras possibilidades e até o jogo a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Treinamos duas equipes, inclusive vocês devem ter observado, nas bolas paradas nós treinamos com 13 jogadores e é uma decisão que nós vamos levar até a hora do jogo. O técnico não quis dizer qual o time que vai entrar em campo, mas Frontini foi direto e não escondeu a sua preferência. A gente já se conhece mais, né? Futebol hoje, quem tem conjunto vai estar sempre um passo à frente. É um exemplo agora,
recente é o time do Palmeiras. É um grande time, com grandes jogadores, mas ainda não tem aquele conjunto que o time do Corinthians tem, que está jogando junto desde o ano passado. Então é uma lógica simples. Futebol, quem tem conjunto vai estar sempre um passo na frente. É isso aí. Qual o sentido de você treinar um time com 13? Esconder o que eles vão fazer. Desculpe, ele não pode entrar com 13, a FIFA não Não permite. pode, mas na verdade... O Antônio Carlos Zago aqui no Vila, lembra, André? Antes do clássico contra o Goiás, treinou com 12. Não, eu sei. Aí sabe quanto foi o jogo? 3-0 Goiás. Mas na verdade, eu acho que isso é para poder... porque a bola parada em geral é uma jogada ensaiada. Ele ensaia o posicionamento, ele ensaia onde é que o cara vai bater, se cruzar... Não tem... Doni, você não vai me convencer que com 13 tá certo. Eu não quero te convencer que tá certo, só que você que tá lá assistindo, e certamente eles imaginam que pode ter alguém do Goiânia que estava lá vendo, não vai ver qual é o posicionamento. Então o treino não serve para nada. Serve para quem tá treinando, mas o cara você treinou sabe. Um negócio que você não vai poder usar, gente. Não, mas o cara que tá no posicionamento, que vai jogar, sabe qual é o posicionamento que ele tem que fazer, rapaz. André, vivendo e desaprendendo. É a mesma coisa que a gente treinar o cruzamento na área e falar, ó, você vai completar o gol de mão. Então todo mundo vai dar uma palmada na bola, é o treinamento de conclusão com a mão. Não pode, velho. Com 13 também não tem jeito de jogar. Eu concordo com você, Pasquetto. Não há argumento assim para justificar treinar um time titular com mais do que 11, como prevê a International Board, né? A gente correr aqui porque o programa está terminando. Pensa que ele vai voltar com os 5 titulares que ficaram fora contra o Novo Horizonte. Sim, vai. É o Anderson, Gustavo Bastos, o Patrick, o Arthur e o Matheus Anderson. Não tem erro. E hoje à tarde, Doni e André, fui lá no Goiânia. Olha, pessoal do Goiânia, vocês são heróis. A condição é precária, infelizmente. Vocês são heróis. O que eu vi hoje na Vila Olímpica é de se lamentar, é uma pena. Essa molecada do Goiânia, os caras que estão lá, essa comissão técnica, você tem que tirar o chapéu. Eles são heróis, a condição para treinamento é muito precária. E eu conversei com o técnico Fabrício Carvalho, que tem um monte de problemas. Entre eles o Marcinho é dúvida para o jogo. Vamos acompanhar o que ele disse. Aqui no Goiânia, aquela palavra de matar um leão por dia, aqui é mais de um leão, né? Além das dificuldades do dia a dia nosso, esse jogo tão importante contra o Vila Nova, né? A gente tem alguns problemas aí de lesões e suspensões. Mas, enfim, vamos pensar bem, fazer um jogo com inteligência, com muita sabedoria, até porque você tem uma sequência depois de 5 jogos do quadrangular final. E ter a cabeça no lugar para fazer um bom jogo e quem sabe aí sair com resultado positivo. Entre os problemas, o Marcinho, qual de fato é a contusão dele? E você vai com ele até momentos antes, teste no vestiário para contar com o garoto? O Marcinho teve um entorse no tornozelo e eu conheço o Marcinho desde os 13, 14 anos, então eu sei bem dos milímetros dele, né? Então, realmente, ele não trabalhou essa semana, ele vai concentrar junto com o grupo, fazer um tratamento intensivo e se ele reunir condições, ele vai para o jogo. Mas como eu falei, tem que pensar muito bem essa questão de colocar jogadores que estão vindo de lesões, até porque tem uma sequência de 5 jogos mais à frente, com um intervalo muito curto. E a gente tem que pensar num todo, né? Não adianta você pensar pura e simplesmente nesse jogo contra o Vila Nova. O Marcinho é dúvida, o Juninho, lateral, que tem 4 gols, também é dúvida, o Kaká e o Jefferson estão fora. Jefferson machucado, Kaká suspenso. E fora do ar, o Fabrício resumiu para mim. Falou, não adianta eu colocar os caras meio barro, meio tijolo agora, sabendo que é o jogo mais difícil. E contra os outros, onde teoricamente eu tenho mais chance de ganhar, eu preciso ter um time mais inteiro. Não, claro. O Goiânia, é a tese dele, né? O Goiânia não vai subir se ganhar do Vila amanhã. Isso não garante o Goiânia que ele suba. Na realidade, o campeonato amanhã é apenas o primeiro jogo. O Goiânia tem que, de fato, pensar nas outras coisas. E no meu ponto de vista, até não é o jogo mais importante. É legal que é um clássico que o Goiânia não faz há muitos anos. Foi o último clássico do Goiânia, quando disputou a última vez a Série A em 2007.
Aliás, começou ganhando o jogo e depois tomou a virada, né? Mas o fato é que a competição do Goiânia, pelo menos teoricamente, Pasquetto e telespectadores e André... Com o Iporá e com o Anápolis. Com o Iporá e com o Anápolis, é os jogos que vêm depois. Ô André, o Fabrício está certo pensando assim? Acredito que sim, ele tem que armar a sua equipe com o melhor que ele tem para cada jogo, superar todas as dificuldades que o Goiânia tem, todas as limitações que o Goiânia tem. Apesar de críticas que o Fabrício recebe, é indiscutível que o trabalho dele está dando resultado. Então, dessa maneira, boa sorte ao Fabrício. Tchau, André, um abraço. Tchau, um abraço para o César Rezende, que está aqui no estádio da Serrinha, nos acompanhando, Pasquetto. Então, em homenagem ao César, apitou, terminou. Amanhã a gente volta. Tchau.